Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem? Tô esperando o pessoal aqui entrar, o Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Como eu baixo esse volume aqui. Vamos receber hoje a Van, a mãe dos trigêmeos, Vanessa. Ela vai bater esse papo aqui hoje sobre direitos do autista na escola. Gente, é um papo que eu, como mãe, eu tenho muita dúvida, tá? Mas não se preocupem que hoje a Van vai ajudar a gente aqui a resolver, né? A clarear essas dúvidas. A gente recebeu centenas, assim, eu acho que foi praticamente o nosso recorde de perguntas na caixinha. Então depois também vou pedir para ela responder algumas que eu selecionei. Viu, gente? Bem-vindo! Deixa a Van entrar aqui pra gente poder começar esse bate-papo. Ei, mãe! Deixa eu chamar ela aqui, gente. Será que eu consigo? Ah, ó, ela chegou aí. Deixa ela aceitar nosso convite. Boca suja, presta atenção. Você, meu Deus! Ei, Van! Como vocês estão, gente? Eu tô bem, e você? Menina, eu falei com tanta gente hoje que eu tô desregulada, completamente desregulada. E eu que acabei de Minha levar uma nossa, colada do meu chefe 2 minutos antes. Eu tô até assim sem rumo aqui. sinta-se abraçada. Meu Amiga, a Deus, vida é sinta-se assim. muito abraçada. Você tá bem, Van? Gente, eu tô super preocupada, né, com esse negócio do rol da ANS. Eu respiro isso, eu só falo sobre isso. Eu vou até pedir desculpa se eu falar alguma coisa trocada aqui. É que hoje a gente fez Space no Twitter, a gente falou com jornalista, a gente estava fazendo toda uma mobilização e eu só falo sobre isso faz 18 horas Pelo Instituto, Van? pelo Instituto. Pelo Instituto. Isso. Se você, inclusive, quiser falar um pouquinho, porque vai ter um negócio quarta-feira, não vai? Se Uhum. você quiser Na falar um pouquinho. quarta-feira vai ser o julgamento sobre a taxatividade ou não do rol da ANS para os planos de saúde. Nós do Instituto estaremos lá. Eu vou para Brasília amanhã à noite e nós vamos nos acorrentar na frente do STJ para chamar a atenção do STJ, das autoridades, e de fato estaremos acorrentadas mesmo. A gente vai passar corrente na mão e vai se acorrentar na frente. Para tentar causar a mobilização que a causa merece, né? Então, não basta a criança não poder ser matriculada na escola, não basta a criança tomar uma negativa atrás da outra, a criança também vai perder o plano de saúde. Ainda tem isso. Que já é Tá bem difícil, né, tranquilo Van? Que já é difícil, que já é uma que, quem, luta. que esse jeito que as pessoas tratam as pessoas com deficiência, no sentido de que elas estão sempre nos fazendo um favor, é o grande problema. Tanto com a questão das matrículas, com a questão dos direitos na escola, as barreiras atitudinais são sempre as piores questões. Sempre. Sim, ô Van, e isso é tão ruim assim em todos os sentidos, porque chega uma hora que a gente ou cansa ou é tão difícil que a gente nem começa, né? Quantas e quantas famílias a gente conversa, principalmente nessa questão, por exemplo, de ter plano de saúde, não vou investir nisso, não vou olhar nisso, porque não vai dar certo, é tudo muito difícil. Então a gente já começa assim, no 0 a 1 com um para eles, né? Sempre, né? Mas agradeço muito, assim, Sempre. pela sua luta aí de vocês. Vocês são É incansáveis, nós. incansáveis, representam a Somos. gente muito bem, assim, gratidão mesmo. E aí, a gente, nosso assunto hoje não é legal também, né? A gente nunca se reúne aqui para falar Sobre coisas dos legais, backstreet boys, amenas, né? né? Divertidas. Não, O não. que é uma pena, gente, porque se vocês não seguem a Vanessa ainda, corram para ver. É um deboche, é uma inteligência, sabe? É um humor tão refinado que é uma pena que ela não esteja aqui agora para fazer isso, entendeu? Não. É, são seus olhos. Mas gente, tá muito complicado esse ano.
Me diga, Ô, Van, Má, vamos lá. Eu sou tenho toda algumas. sua hoje. A gente abriu uma caixinha, nós vamos falar hoje de direitos. Gente, só para contextualizar, um tempinho atrás aqui eu contei para vocês que a Olivia levou 4 negativas de escola, porque eu mudei, precisava de uma escola mais perto. E assim, Van, né, eu desorientada, acabei colocando ela, Van tentando me ajudar, mas assim, enfim, passa muita coisa na cabeça, né, Van? Tá. Muita coisa, um sentimento de potência horrível. Então, assim, falei, Van, tô precisando falar sobre escola. O ano começou aqui, né? De vez, assim, as aulas voltaram. Já estamos vindo com muita coisa da pandemia. As escolas estão se apropriando disso, desse afastamento, para poder negar de forma educada e contra a lei, né? As nossas crianças. Então, acho muito importante a gente entender. Uma forma velada, De né? uma forma velada. Exatamente, porque eles são espertos, né? Eles são espertos. E eu acho muito importante, primeiro, né, Van, a gente precisa entender os direitos das nossas crianças para depois a gente correr atrás. Porque se a gente não entende, né, se a gente não, nem ao menos conhece, fica difícil a gente lutar por eles, né? E eu É o abri mínimo. uma caixinha, acho que foi o nosso recorde, viu, Van? De perguntas. Infelizmente, esse assunto é sempre o recorde. Eu não gostaria que fosse, mas Foi. sempre é. Eu acho que foi, Van, e assim, muitas das dúvidas, eu tô para falar que a maioria são as que eu tinha também, viu? Então, você vai ajudar a gente demais hoje aqui, dar uma luz Vambora. para nossas famílias, tá? A gente pode começar já pergunta e responde, que eu acho que a gente Bora. consegue dar vazão para todas as perguntas. Então, bora. Vamos começar do começo, então, né? A escola pode ou não pode recusar a matrícula de uma criança autista? Não, nenhum estabelecimento de ensino público, privado e de qualquer etapa de ensino, desde o ensino infantil até a pós-graduação, pode recusar a matrícula de uma pessoa com deficiência. Qualquer deficiência. A criança com mobilidade reduzida, uma criança com visão reduzida, audição reduzida, uma criança síndrome de Down, uma criança autista, nenhuma nenhuma pessoa pode ser privada do acesso à educação, que é um direito constitucional garantido. Perfeito. Tem limite de crianças por deficiência? Porque eu escutei, já temos crianças deficientes, já temos crianças autistas, não podemos ter mais uma. Não existe limite, isso é uma mentira, uma falácia que as escolas Que eu contam. aprendi com Como que você. funciona? Como que funciona? Eles dão a entender que o regimento interno deles não permite que tenha mais de X crianças com deficiência por sala. Eles praticamente traduzem isso como cota. Tá. Eles dão a entender que a gente aceita uma cota aqui, mas não existe cota para frequentar a escola. Isso não existe, tá? Então, é mentira. E não existe nenhuma legislação, nem federal, nem municipal, nem estadual nesse sentido. Isso é uma decisão interna da escola que não quer receber o seu filho. Tá. E quando a escola se resguarda desse pretexto? O que a gente tem que fazer? Você vai se retirar, pedir para alguém ligar, gravar a ligação e pedir a vaga na mesma turma, na mesma hora, no mesmo lugar que você estava pedindo e vai gravar a resposta. E eu boto meu diploma na mesa, que a resposta vai ser que tem vaga. Perfeito. A gente fez isso. A gente tá com tudo aqui. Tinha, né? A gente fez, Tinha. Na vaga apareceu num segundo. Para criança típica sempre tem, né? Sempre Exatamente. Tem visita, tem vaga, tem desconto. Exato. Tem que é para criança com deficiência que não tem. Exatamente. Van, uma das escolas da Olivia, por exemplo, que uma mãe também perguntou isso aqui, falou que a Olivia precisaria passar por um teste para eles testarem o desenvolvimento dela. E aí, isso é válido? Isso é dentro da lei? Não, isso não é válido. Não. Você tá rindo, Qualquer né? tipo de condicionante para matrícula não vale. Você não pode falar, só vou matricular seu filho depois da sondagem. A sondagem é depois da matrícula. Independente se for durante a aula ou antes da aula, se quiser marcar um evento só para sondagem, fica a critério do professor, né, do psicopedagogo. Mas a sondagem não está condicionada à matrícula. Não existe isso. Os meus filhos fizeram sondagem na primeira semana de aula.
Eles falam que pela pandemia muitas crianças ficaram com atraso. Ah, é a pandemia de autismo. Entendi. Porque você fala para essas pessoas que elas precisam se informar melhor, que elas não deviam nem estar com a escola aberta com esse pensamento ridículo. Foi isso. Minha paciência eu vou pro saco. Mas a gente não tem que ter mesmo. Não tem que ter. Não tem que ter, Van. A gente não consegue. Vanzinha, vamos falar sobre PDI. O que é um PDI? Qual a sua importância? Como que os pais podem assegurar que a sua criança tenha um PDI? Bom, o plano de ensino individualizado, que é o PEI também, você tem que solicitar na data da matrícula. Então, quando você fizer a matrícula do seu filho, você tem que falar, olha, matrícula está aqui, eu preciso de um PEI e preciso dos profissionais de apoio. Um minuto que eu preciso levar a carteira pro Gustavo, que ele vai no mercado. Peraí, só Fica à vontade. Vitor, Mariuso das fraldas, mesma coisa. Vitor, descreve para mim melhor, por gentileza. Ou então manda aqui nessa caixinha aqui, tá vendo? Que tem um maisinho aqui. Que aí eu vou conseguir entender melhor a sua pergunta. Por gentileza, viu? Gente, esse assunto é muito importante para as famílias. Manda o aviãozinho, curta para chegar em mais pessoas, viu? Agora é aquela hora que eu vi um cara de tacho. Pessoal que está entrando é agora. Acho que se a escola pode negar a matrícula de criança que usa fraldas? Eu não peguei a conversa aqui, eu vou perguntar. Tá bom, Pedro? Aldelita, quando a escola explica que não está preparada para entender a criança autista, vamos falar sobre isso, tá, Aldelita? Vamos sim, já tem perguntas sobre isso. Vamos lá, Pronto. vamos. Voltando, sobre o PEI. Quando você faz a matrícula, você já tem que pedir o PEI. Porque o que é o PEI? O PEI é aquele cronograma de ensino que as outras crianças vão ter, mas adaptado para o seu filho. Então, não dá para começar as aulas sem o PEI pronto. Tá? Quem monta o PEI são os professores regentes, ou o professor regente, né? Junto com os professores de apoio ao ensino especializado, a família e a equipe multidisciplinar do aluno. Perfeito. Certo? Perfeito. Ô, Van, crianças com deficiência têm prioridade na rede estadual, municipal, na rede pública para matrícula? Crianças com deficiência têm prioridade em fila. Tá. Então, em tese, ela já é preferencial. Perfeito. Tá ótimo. Ó, outra coisa, uma outra imposição. A escola aceitou a matrícula com a condição de que eles não poderiam ter uma T lá dentro. Então, fosse assim, ela só ia poder entrar se fosse assim, ó, não temos a T aqui. Isso é constitucional, Van? Eles podem falar isso? Não, não pode. Como é que funciona? A Lei Brasileira de Inclusão fala que a pessoa com deficiência tem direito a ter um acompanhante pessoal. Se esse acompanhante pessoal é o AT, é a tia, é a prima, é a avó, é a mãe, não importa. É um acompanhante pessoal. No caso das crianças autistas, a gente sabe que o AT é muito importante, porque ele vai ajudar na mediação com as outras crianças e ele é o ponto de referência daquela criança, para não se desregular, para se ambientar, não ficar alheio ao ambiente. E não é porque aquela criança está entrando com AT naquele momento que vai ser para sempre. A gente precisa entender que chega um momento que as nossas crianças maturam também. Mas você não pode exigir uma maturidade para ontem, entendeu? Quando ela tiver maturado o suficiente, ela talvez não precise mais do AT na escola. Talvez ela consiga seguir com o mediador e tudo mais. Mas, poxa, o mínimo de referência, de conforto, de segurança para não se desregular, entendeu? E até para ajudar a se desenvolver também, né? Se a gente fala que a educação é o papel da escola, a escola tem que oferecer esse suporte amplo, totalmente integral para a criança, né? Van, a pergunta mais citada aqui, de quem, afinal, é a responsabilidade da AT na escola? Do plano de saúde. Do plano de saúde? A AT é responsabilidade do plano de saúde, porque ela faz parte da equipe multidisciplinar. A AT não tem função pedagógica, ela não vai adaptar material, ela não vai adaptar prova, ela não vai dar aula para o seu filho. Ou ele, né? Isso. Esse profissional simplesmente vai acompanhar o seu filho. Tá.
Só Quem é solicitar o responsável por plano? toda. Só é, ele faz parte da equipe multidisciplinar. Portanto, quando o seu médico for fazer o laudo especificando quantas horas de que, como, onde o seu filho precisa, ele tem que colocar que ele precisa de um AT para generalizar todas as intervenções sofridas em clínica. Tá. Por quê? A Cacá vai falar melhor que eu, mas o princípio do Denver e do ABA é a naturalização. Então, precisa vir para o ambiente natural da criança. Precisa sair das quatro paredes da clínica e ir para o parque, para o posto de saúde, para o shopping, para a escola, para todos os lugares. E essa AT não vai entrar só na escola. Ela vai ao mercado com a criança, ela vai ao shopping com a criança, enfim, aonde for necessário, para generalizar a intervenção que acontece na clínica. Tá. A Clara tá perguntando aqui, e quem não tem plano? Como pode proceder? A Quem não escola? tem plano, aí é a AT da escola, que no caso é o mediador, Tá. O né? assistente ali, Mediador né? escolar. Tá. Isso, Se esse exatamente. plano... Mas aí Tá. não será um por criança. Normalmente eles colocam um a cada 3 crianças. É uma recomendação da. Como é que eu posso dizer? É um consenso entre os educadores que é um mediador a cada 3 crianças. Perfeito. O mesmo vale para AT, porque teve mãe me falando aqui que conseguiram a AT, que a família ia pagar, e aí falaram, não, é uma AT para tipo 3 autistas. Entendeu? Não, a AT é O da AT é criança. do seu filho. Não tem nada a ver com a mediadora e com o pai e com o profissional de apoio. Tá. Falaram aqui também. A escola falou que eu, mãe, que tenho que acompanhar meu filho na sala de aula. E aí, vamos? Não tem. Você não tem que acompanhar o seu filho, a não ser que você seja AT do seu filho. Eu sou AT, eu sou formada em acompanhamento terapêutico do Denver com a Poliana, mas eu não sou AT dos meus filhos. Nem tenho pretensões de ser. Perfeito. Então, se a mãe não quiser, não. Essa imposição da escola, Só não. se ela for AT da criança. Senão, não. Tá. Tem mãe que se empenha e topa ser AT da criança. Ok. Mas aí é um problema da família. Quem pode ser a prima, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser o pai, pode ser um estranho. Entendeu? Perfeito. Se tiver adequadamente treinado, não tem problema. Supervisionado, né? É porque, pelo que eu entendi, é tipo assim, não, um profissional não pode, mas você é a mãe, você vem ficar com ele, entendeu? Então vai cagar, né? Vai. O que me deu a entender na mensagem dela é tipo assim, entendeu? Você é a mãe, então você vem. Zero paciência, gente. Zero paciência. Ô, Van, e quando a escola, isso é o que a gente vai conversar amanhã, dificulta a entrada da AT sob o pretexto de tirar a privacidade das outras crianças. Aliás, de toda a equipe terapêutica, não deixa a equipe entrar ali, muito menos a AT. Ou estipula horários, por exemplo, só se for na hora do recreio, só se for tal horário. A equipe terapêutica, eu entendo que tem que ter um momento de conversar com a escola. Isso. Então, não acho que do nada a fono tem que entrar, a TO, mas a AT não. A AT é acompanhante da criança. Enquanto ela estiver na escola, a AT vai estar com ela. Qual argumento a gente pode usar para as escolas que ficam estipulando? Lei Brasileira de Inclusão, artigo 3º, que estipula o que é o acompanhante. Perfeito. Tá. Material adaptado. E quando a escola não está adaptando o material? Como o pai pode perceber isso? Porque às vezes a gente em casa não tá nem sabendo. Eu fui saber, por exemplo, quando a Clara foi lá, entendeu? Depois de não sei quantos meses. O que acontece? Provavelmente essa criança não vai estar recebendo tarefa. Eu nem sei se existe isso de mandar tarefa ainda, viu, gente? Porque Não. Na minha época tinha tarefa de casa. Não, existe sim, mas não recebe. A criança não vai estar recebendo tarefa. A criança não vai estar vindo. Não, você não vai ter um reporte do que foi feito naquele dia. Então, por exemplo, hoje a gente trabalhou não sei o quê. Né? Eu tô dando, por exemplo, os meus filhos que são muito pequenininhos, então eu não sei dizer como será no ensino médio fundamental, mas todos os dias no diário do aluno elas me reportam. Uhum. Hoje a gente trabalhou a caligrafia. Então eles pegaram barbante e passaram em cima das letrinhas. Então hoje a gente foi fazer o trabalho das cores, a gente teve que pintar os azulejos. E elas me mandam as fotos.
Porque eles têm 4 anos, eles não têm, tipo, lição de casa, né? Uhum. Mas elas me reportam sobre todas as atividades que eles estão fazendo, inclusive das adaptações. Então, ó, não quiseram usar o avental. Então, estão fazendo peladinhos, a Fraldinha. gente prefere tirar a roupinha deles para que eles não percam o momento. Ah, essa atividade é sentado, o Lucas não quis sentar. Para não se tornar aversiva, a gente deixou ele ficar de pé. Elas Ele ficou de falam pé do esses lado dos amigos. detalhes. Sim, eu recebo foto. Nossa. Ele ficou de pé do lado dos amigos, então ele fez a atividadezinha dele, ele cansou logo, a gente não quis. Tudo elas pensam em não tornar aversivo para ele. Então, quando ele começa a cansar, elas já dão uma regulada, retiram, colocam. Mas assim, no tempo deles, o tanto que eles aguentam e da forma que eles funcionam. Eles chegam, eles não gostam de ficar no parque. Tem um pedacinho da manhã que eles ficam no parque até todo mundo chegar, né? Aquele negócio, né? Uhum. Eles preferem ficar lendo. Então, eles entram numa sala que vão ficar só os três, porque as outras crianças podem desregulá-los, e eles leem o livrinho lá, e aí começa a aula. Que elas vão adaptando as coisinhas para eles. Perfeito. Perfeito. Assim, não é Agora tá tudo fazendo sentido aqui, Van. Por que que nada disso estava acontecendo? não é uma escola grande, a dos meninos é uma escola bem pequena, muito simples. É, mas é a melhor coisa que eu fiz pelos meus filhos. A diretora está sempre lá, né? Ela é diretora e coordenadora pedagógica com as professoras. E elas sabem da seletividade alimentar deles, então na hora dos lanches elas me mandam as fotos, falam, ó, a gente conseguiu fazer comer isso hoje. Então, hoje foi aquilo. Outra coisa, eles, na hora do almoço, eles, ao invés de eles sentarem e comerem, eles queriam pegar a comida do prato dos outros. Aí elas bolaram comigo um jeito que primeiro a gente leva eles sozinhos, coloca no cadeirão para eles fazerem a alimentação deles, não ficarem com fome, desesperados, né, para pegar a comida do outro, Aham. e depois momentinho de sentar ali e tal, não sei o quê. Para mim, tranquilo, Beleza. conversando, tudo conversado. Elas não fazem nada sem falar comigo, nada. Que incrível, Tudo Van. tem mais oito autistas na escola, não tem só Olha, os meus. que incrível. É pública ou particular? Particular, é uma escola particular bem pequena de educação infantil, que usa o método Mackenzie. Uhum. Não é do Mackenzie, mas ela usa o método de ensino Mackenzie. E é uma escola cristã. Eu fiquei surpreendida positivamente em altos níveis, porque eu tenho 2 processos contra escolas batistas que se diziam cristãs também, né? Mas essa de fato sabe? Que achado. Deus abençoe, que achado. Ô, Van, deixa eu te perguntar uma coisinha. Quando a escola aceita, né? Tudo bem, pode entrar aqui. E aí você tem notícias que a criança, ela simplesmente não é incluída em nada. Ela não está no recreio, ela não está fazendo as atividades, ela não vai, sei lá, pro laboratório, ela está sempre sentada no colo da professora. Enfim, como fazer quando a gente identifica isso? Porque assim, isso acontece, né? A gente sabe disso, né? A criança fica vagando ali, solta. Ah, deixa ela, quando ela quiser, ela vem, né? A criança fica solta, não Nossa, existe inclusão. E aí eu percebi também que mesmo conversando sobre a importância disso, dessa verdadeira inclusão e tal, nem os pais entendem. Nem os pais entendem. Tipo assim, tudo bem, tá na escola, deixa lá, sabe? Eu não tô conseguindo isso é mostrar a importância isso disso nem pros pais, Van. é um capacitismo dentro de casa, né? Então o pai acha que a criança não vai aprender. Ele só quer que a criança entre na escola. Então o pai não vai cobrar isso da escola. Faz sentido? Mas não, a criança precisa aprender. Ela não significa que ela vai ter que ficar sentada 4 horas, igual as outras crianças ficam, nem que a atividade dela é igual, mas o conteúdo precisa ser absorvido de alguma forma, Exato. uma forma adaptada para ela. Nesse caso, se for uma escola particular, primeiro Ministério Público, Secretaria de Educação, Delegacia. Se for uma escola pública, direto para a Secretaria de Educação. Tá, E depois o Ministério Público. tá. Perfeito. Crianças com seletividade alimentar. Como fazer com a escola? Gente, a seletividade alimentar é uma adaptação também, né? Então vamos pensar.
a adaptação de material e acessibilidade não é só sobre rampa, sobre piso tátil, sobre braille, sobre intérprete de Libras. É sobre tudo para tornar o ambiente hóspito para a criança, para ela não ter aversão ao ambiente. Então, a seletividade alimentar faz parte do processo de adaptação e acessibilidade também. A escola precisa conversar com você para ver como vai funcionar. Não existe uma fórmula. Tipo, aqui a gente aceita. Não existe isso, porque nem a seletividade das pessoas é igual. Exato. É uma questão de conhecer a criança. Por isso, nesse momento, é tão importante ter um AT, que o AT já conhece a criança, para ajudar nessa mediação desse processo. Por exemplo, isso não é uma questão pedagógica, certo? Essa adaptação não é pedagógica, é uma adaptação que o AT pode dar uma força. Então, o que eles estão falando é que assim, a mãe falou assim, meu filho não come nada que tem no cardápio da escola e eles não estão deixando mandar o lanche. A criança praticamente sem comer. Não, aí não. É justamente ao contrário. A criança tem que começar a ser inserida. Eu tô aqui falando, chovendo no molhado, todo mundo aqui sabe o que eu tô falando. Mas, quando a escola não entende isso, precisa ser denunciado para a Secretaria da Educação. Vai o quê? Vai a criança ficar com fome o dia inteiro. Nunca mais ela quer voltar para a escola. Exatamente. É tudo uma transição. Começa levando o lanchinho dela, coloca ela sentadinha, limita o espaço com um jogo americano, aqui é o seu espacinho, não gosta de comer aqui, come um pouquinho antes, come um pouquinho depois, senta depois. Gente, é o básico de inclusão isso, É o básico. né? Exatamente, Van. É difícil, né? Até o básico. Última perguntinha, Van. Quando a prefeitura se nega a colocar assistente auxiliar para as Os crianças? órgãos públicos, a gente tem uma questão, que muitas vezes, mesmo com multa, mesmo com processo do Ministério Público ou processo particular, eles simplesmente não cumprem. Aí você vai falar para mim, mas por que eles não cumprem? Porque eles alegam que não tem efetivo, eles alegam que dependem de um concurso público, eles alegam que depende de uma licitação, e isso exonera eles de culpa. Entendi. Então a gente tem um problema muito sério quando é prefeitura. Tem que ter sempre um bom advogado, uma mãe muito presente lá, marcando em cima do Ministério Público, porque eles simplesmente se recusam a cumprir. Perfeito. Pessoal, peraí. Por conta disso. A criança fica mais tempo fora da sala, o auxiliar fica andando com ela, ou ela fica na direção. Não entendi. É que a criança, quando é inclusa, fica mais tempo fora da sala do que dentro da sala. Uma coisa é quando você está começando a adaptação da criança e você precisa deixar ela conhecer o ambiente. Ela precisa conhecer a escola, ela precisa andar. Depois vai fazendo os combinados, né? Então, hoje a gente vai andar o dia todo, amanhã a gente vai andar só 2 horas, depois a gente vai andar só 1 hora, na outra 1 hora a gente vai. Gente, eu tô chovendo no molhado aqui, né? É isso. Você não pode exigir que a criança saia do seu carro no primeiro dia de aula e fique sentada 4 horas, mas também você não pode largar a criança fazendo o que ela quiser na escola. Porque senão ela não vai ter acesso aos conteúdos. Tem que respeitar as questões sensoriais, as questões táteis, as questões cognitivas da criança, mas precisa inserir a criança no contexto. O conteúdo que os outros aprendem, ao que os outros têm acesso, precisa chegar nessa criança também. Muito importante. Ô, gente, e assim, eu sei que às vezes é uma canseira, tudo é tão difícil, né? Né, Van? É tudo tão difícil, mas a gente tem que lutar por isso, né? Pelas nossas crianças. Infelizmente, Van, infelizmente, a gente vai ter que... Oi, pode falar. Sabe quando vocês ouvem? Eu não sei se tem... uma pergunta aqui. Quem decide o nível do autismo não tem nada a ver. Ele pode ser autismo nível Sonic na corrida. Não interessa. Ele é uma criança com deficiência, ele vai ter os professores a que ele tem direito. E acabou. Não tem conversa. Isso não existe. Mas perguntaram bastante aqui. Quem decide se esse autista, né? Se a nível não importa, necessita da professora? A família. E a escola, e a equipe multidisciplinar com a escola. É um direito dele.
Não é a escola que vai falar, não, não precisa não, precisa o meu ovo. Eu Não é recebi você que várias escolhe. assim, Van, a escola tá falando que ele não precisa, a escola tá falando que ele não precisa. Precisa, e assim, pode ser que amanhã não precise? Pode ser que amanhã não precise. Mas hoje precisa. Porque as coisas não são engessadas. Essa criança não vai ter o mesmo nível e a mesma dificuldade para sempre. Cada hora vai, é igual o videogame, vai passando de fase. Cobre o pé, descobre a cabeça. Resolveu isso aqui, vamos trabalhar nisso dali. Hoje precisa disso, amanhã não precisa daquilo. Sei lá, gente, parece que eu sinto que eu tô falando óbvio. Mas é muito difícil para Ô, mim, Van, sabe? é óbvio para você que tá inserida. Eu, por exemplo, eu não tinha ideia. Eu vou te falar uma coisa. Eu achava, por exemplo, que a T era responsabilidade da escola, sabe? É porque é o nome que confunde. É o nome. É, A AT não tem nada a ver com mediador. Mediador e o professor auxiliar são uma coisa, e a AT é outra coisa. A KK. A KK funcionava como a T, da isso. hora. Entendeu? Que não tem nada a ver com a escola. Sim, Percebe? percebi. O mediador, O termo então, a é da escola. escola. Entendi. Mediador escolar, além do professor de apoio, né, que é o profissional de apoio, e o PAE, que é o professor de ensino especializado. Tá, perfeito. As pessoas não entendem que inclusão não significa que você não vai ter ensino especializado. A gente precisa diferenciar. O ensino especializado é o ensino para as pessoas que têm necessidades especializadas. Por isso que, na lei da educação, são pessoas com necessidades especiais. E é por isso que a gente sempre volta nesse termo de ficar chamando pessoa com deficiência de pessoa especial. Isso é um ranço que vem da legislação, a legislação de educação. A O Jéssica. ensino Ô, especial, Mariana, necessidade especial para mim é eu ter 10 milhões na minha conta, meu amor. para mim também. A minha necessidade especial nesse momento era dormir sono profundo, sem encheção de saco. Mas, enfim, só para entender de onde vem o ranço, né? O ensino especializado ele ocorre na escola regular ou na escola especializada. Na escola regular, mediante inclusão, mediante o professor de apoio ao ensino especializado. É o tipo de ensino, não a escola. Não é porque a criança com deficiência não está na escola especializada que ela não vai ter material adaptado, porque ela tem direito ao ensino especializado, de preferência na rede regular, para que a inclusão aconteça. Exatamente. É muito benéfico para a criança autista e, obviamente, para todo mundo, obviamente. Depois a gente, né, para a criança típica também, conviver com as crianças típicas, gente. Se a nossa criança aprende por imitação, a gente tem ali um monte de criança típica com um monte de habilidade para ensinar durante 4 horas por dia. É muito importante essa inclusão Muito. Também para o desenvolvimento das nossas crianças, né, Van? A gente, quanto menos as pessoas conviverem com pessoas com deficiência, menos naturalizado e mais aversivo aquilo vai ser para elas. Gente, um exemplo estúpido que eu vou dar, mas você nunca viu uma pessoa com deficiência na sua vida, você nunca conviveu. Quando você vê a primeira vez, vai te causar estranhamento, porque ela é diferente de você. Tudo que é diferente causa um estranhamento. A partir do momento que aquilo se tornar rotineiro, não vai causar um estranhamento. Vai ser como ver uma loira, uma morena, uma branca, uma negra. A criança vai entender que existem as diferenças, que não somos todos iguais, porque não somos. A grande mentira lá é nós somos todos iguais, não somos. Somos todos diferentes. Nós somos todos diferentes, porém merecemos o mesmo respeito todos. Esse é o ponto. Respeitar as diferenças e respeitar dentro das diferenças de cada um. Isso, Van. E a criança que cresce no meio dessas diferenças, ela vai ser um adulto que respeita as diferenças, né? É tudo uma... E assim, o que eu sempre falo, não adianta você ficar fazendo bonito na frente dos outros, tipo, meu filho estuda com cadeirante, meu filho estuda com Down, aí fecha a porta e você fala, tem uns meninos esquisitos na sala do meu filho. Não adianta, tá? Não adianta você ser esse cidadão de bem. Você vai ter que mudar de verdade. Não adianta. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você vai ter que ser de verdade. Você viu os stories que eu postei uns dias atrás? Ai, a fulana falou que eu sou especial.
Aí eu olhei e falei, tipo, essa criança não tá falando que ela é especial de tipo, ai, que querida, ai, você é muito especial pra mim. Não Não, tá, não tá tá. falando de É, tá deficiência. falando de Exato. deficiência. E aí isso tá vindo da família ali. Falem, falem. Não é feio chamar alguém de pessoa com deficiência. Quando você acha que é feio, você tá sendo capacitista. Você tá subjugando a outra pessoa. Não seja essa pessoa. Não seja. Não chame a mãe de guerreira, nem a criança de guerreira. A criança não tá indo pra guerra. A criança tá só tentando sobreviver, igual a sua. A diferença é que a vida dela fica difícil para ter que lidar com gente como você. Entendeu? Mas se você for um pouquinho melhor, facilita. Nós não Facilita estamos demais, indo né? pra Menos guerra. um. É o menos uma anta para desviar. Não tá indo pra guerra, entendeu? Não tem guerreiro, não tem mártir do Senhor aqui, não. Tem pessoas tentando sobreviver. Umas com mais dificuldades que as outras, porque a sociedade é capacitista, misógina, machista, racista e homofóbica. Isso mesmo. É. Nossa, Van, assim, a gente acorda tentando matar um leão por dia, né? Meu problema é desviar das antas mesmo. É muito complicado. Ai, ai. Prefiro matar 2 leões que desviar de uma anta. É muito difícil pra mim. Ô, gente, eu tô falando, ó, humor, e ela ainda fala com essas caras sérias, sabe? Tem como não rir, não. Não, deixa eu contar. Eu e minha mãe deve estar aí. A gente conversa no WhatsApp. Minha mãe que me apresentou a Vanessa. A gente é, tipo assim, dos tempos, gente. Que era só mato o Instagram dela. Aí eu e minha mãe, a gente conversa como se a Vanessa fosse, tipo, a sobrinha dela e minha prima, né? Ô, Mariana, você viu o negócio que a Vanessa postou lá dos... Você viu o que o menino fez, Mariana? Não, mãe, o quê? Vai lá pra você ver. Mariana, você viu a casa da Vanessa isso? Olha, não sei o que lá, olha isso. Olha... Tipo assim, como se fosse da minha família. A gente fica fofocando a sua vida. Está o quê? Eu amo muito essa família. Adoro sua mãe. Ó, Ai, vovó Cris. apaixonada. Ô, meu amor. Melhor pessoa. Van, eu quero que você conte do Pix Day, da consultoria. Fala como que as pessoas podem Gente, ajudar. vou explicar para vocês como funciona. Como vocês sabem, as pessoas não têm todas acesso à justiça. Isso é uma grande mentira. Se você não for miserável, você não consegue a defensoria. E não é todo mundo que consegue pagar um advogado, mas é todo mundo que precisa de um advogado. Então, eu consigo atender muitas mães em estado de extrema vulnerabilidade através do Pix Solidário. Como que funciona isso? As pessoas doam o valor que elas quiserem, quanto elas quiserem, da forma que elas quiserem, R$ 2, R$ 1, R$ 10. E esse fundo eu uso para atender essas mães. É como se vocês estivessem ajudando essas pessoas a pagar os meus honorários para elas. E aí eu vou atendendo essas mães. Atualmente eu estou atendendo 6 mães. Então, quem puder, qualquer 50 centavos super ajuda, porque é um tempo que eu separo da minha agenda para fazer esses atendimentos. E vocês me ajudam ajudando elas a me remunerar. Perfeito, gente. Vão lá no... Tem os dias que você abre? Não, Não? é o dia que as pessoas quiserem. Ele fica aberto. O meu Pix é o meu e-mail, é contato@vanessaziotti.com. Fiquem à vontade, tá? E também não se sintam obrigados a fazer isso, que eu sei que tá difícil para todo mundo. Mas é um jeito que eu encontrei de conseguir fazer as duas coisas. Justíssimo. Justíssimo. Você... Nossa Senhora, você ajuda tanto a gente. Sim, Tati. Ela é uma advogada, uma super advogada. Ela... Não parece, mas eu sou uma pessoa séria. Eu sou advogada, pode confiar. Vanzinha, assim, não sei nem como te agradecer pelo papo. Quero Eu mais. tô muito disponível para vocês sempre. Adoro você, adoro a Cacá, adoro a Oli. Então, assim, para vocês eu tô sempre disponível, de verdade. Viu? Igualmente, você sabe que é super recíproco. Tamo junto, vamos aí junto aí nessas confusões aí desse pessoal, que esse pessoal tá arrumando. Conta com a gente, viu? Muito, muito, muito obrigada. Vocês também, sempre comigo. E desculpa a correria, mas a próxima vai ser mais calma. Preocupa não, é que pena. A próxima Cacá, porque hoje ela tá lá no hospital com o pai dela. Melhor, Tá bom? Cacá. Cacá? Próxima Cacá está com a gente. Beijo, meu amor. Beijo, beijo. Gente, Vanzinha, fiquem com obrigada. Deus, qualquer coisa me chamem lá. Obrigada a você, Má. Beijo nas crianças. Um beijo. Tchau.